Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por escolha, Acaz não quer pedir um sinal a Deus. E na primeira leitura, ele prefere confiar em sua capacidade humana. A personalidade de Acaz diz da personalidade de muitos de nós, que ao invés de acreditarmos, de confiarmos, de colocarmos o nosso coração, a nossa história à disposição da graça de Deus, optamos por confiar em nós mesmos. Mas o curso da história nos diz que todas as vezes que o homem confiou em si mesmo, foi um fracasso. É claro que nós temos consciência das nossas potencialidades, mas a potencialidade humana, sem a presença onipotente de Deus, cai no vazio. Nós encontramos a partir do nosso ser, desprovidos da graça, um vazio. E é isso que está acontecendo na primeira leitura. Não pedirei nem tentarei o Senhor. Mas aparece Isaías. E o profeta de Deus fez com que o projeto de Deus acontecesse a partir da sua intervenção. Diz o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi,
será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. A salvação, ela exige o esforço humano, mas antes e acima de tudo é uma ação da graça. É antes e acima de tudo uma ação da misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, porque é Pai, Ele age com a sua graça. E hoje nós somos convidados a partir do Evangelho a experimentar este diálogo profundo entre Deus, o novo Adão, e esta nova humanidade, este novo homem que nasce a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a maternidade de Maria não é a consequência da sabedoria ou das forças humanas. Por isso nós estamos sendo convidados e convocados pela igreja a experimentar as consequências de uma boa escolha da Virgem Maria. Ela disse sim, isso há muito tempo atrás, e eu e você, na atualidade, experimentamos as boas consequências de uma escolha que foi pensada. Como se dará isso? Nós deveríamos entender que por trás das palavras da Virgem Maria existe um coração humano que passa pela dúvida. Existe um coração humano que quer entender as coisas e nós precisamos respeitar o nosso coração nas nossas dúvidas. Respeitar o nosso coração naquelas situações onde nós queremos compreender as coisas tal qual elas são e se apresentam a nós. E ao se perguntar, Maria está abrindo uma nova perspectiva. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e isso está no 6º mês da concepção de São João Batista, que como precursor no nascimento, mas também na morte trágica, eu falava sobre isso nesta semana, nos faz olhar para o Cristo que nasceu da Virgem Maria, esta jovem íntegra, esta jovem singela e doce pura, que foi confrontada com a sua verdade. Tudo que Maria conhecia sobre o Antigo Testamento está agora sendo confrontado no Evangelho que nós ouvimos. Ela é a escolhida. E foi preparada no curso da história para receber o Salvador. Mas ela, antes, teve que ser a protagonista da própria história. E a partir do protagonismo histórico, reconhecer de fato: eis aqui a serva do Senhor. Eu sou serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E termina o Evangelho dizendo que aquela que foi prometida historicamente como esposa a José, a Virgem Maria, que tornou-se a mãe do grande, o Filho de Deus, o Altíssimo, que é reconhecido por nós. O anjo retirou-se para dizer, também o anjo tem uma missão específica e todos nós temos a nossa missão específica e não estaremos realizados até que encontremos a nossa missão específica. Nascemos para quê? Vivemos para quê? Qual é a causa dos nossos movimentos? E ela, como virgem,
compreendeu que naquela pequenina cidade, porque tudo se passa na pequena e insignificante aldeia da Galileia, lá ela teve que compreender por meio de uma atitude muito reflexiva, ativa e pronta para entender o sentido das consequências da sua escolha. Quais são os sentidos das consequências das nossas escolhas? E ela foi experimentando até aquele momento da morte e morte de cruz. A consequência da palavra, faça-se em mim segundo a tua palavra. E interrompendo o anjo, agora a Virgem Maria teve clareza. Muitos de nós temos medo de interromper Deus quando Deus fala ao nosso coração. A Virgem interrompeu o anjo para ter clareza acerca daquilo que estava por vir. E ela, por meio do Evangelho, está sendo muito transparente. E como Abraão no Antigo Testamento acreditou no poder de Deus, a quem nada é impossível, a Virgem também acreditou naquilo que humanamente era impossível. E hoje todos nós somos convidados, a partir do Salmo, à fé, a acreditar que naquele menino que está no presépio se escondeu a divindade de Deus. Por isso ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E as coisas eternas, elas são simples e muito verdadeiras. Por isso o salmista, e com ele nós só podemos terminar dizendo que é ao Senhor que pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro, com os seres que o povoam, todos nós pertencemos a Deus. E Ele veio para nos revelar que o Natal é hoje. Hoje Cristo quer nascer em nossos corações. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.